Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta, continuando com a nossa proposta da aula passada. Recebi alguns recadinhos e gostei muito, fiquei bem feliz pela receptividade de vocês, pela análise de vocês. Então, para quem está acompanhando, eu fiquei bem contente. Algumas meninas, né, comentaram lá na plataforma. É, é isso mesmo, a proposta é essa de reflexão. Tive alguns alunos que estiveram comigo aí na live, né? Na quinta-feira, e foi bem bacana. A gente ainda vai trabalhar esse assunto do racismo por aqui, né? Para quem acompanhou na live, ótimo. Mas a gente vai ter uma aulinha aqui, acho que na próxima semana, que a gente vai trabalhar especificamente sobre a questão do racismo. Um pouco da base do que vai ser dito nessa aula, vai ser um pouco do que a gente já falou na live, mas eu vou trazer algumas outras perspectivas, vou trazer algumas outras informações de um formato um pouquinho diferente também, né? Mas eu estou bem feliz que vocês tenham gostado da temática, da forma como a gente trabalhou, e a proposta é ir adiante. E não diferente da aula passada, essa aula nós também temos aí a proposta de um tema um pouco polêmico, mas que é necessário também a gente falar sobre isso. Bom, a aula de hoje, a nossa temática são sobre políticas afirmativas. Por que essa é a temática da aula de hoje? Porque na aula passada nós fizemos um panorama de como a população negra ela foi lançada na sociedade após a abolição. E vimos também dados que comprovam a atual situação dessa população mediante, né, a vários aspectos econômicos, sociais, mercado de trabalho, uma série de coisas. A proposta da aula de hoje, a gente discutiu um pouquinho sobre as políticas afirmativas existentes dentro do nosso país, entender como elas acontecem, como que se dão essas políticas e fazer uma reflexão da necessidade da existência dessas políticas. Por que eu falo que é polêmico, né? Porque dentro das políticas afirmativas existe uma de forma específica que gera muita polêmica, que é a questão das cotas nas universidades. Bom, a gente vai desmistificar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu vou deixar dois vídeos. São vídeos curtos, um acho que tem 8 minutos, eu acho que o outro tem 12 minutos, que trazem duas visões, uma mais descolada, o outro mais assim, mais sério, mas para entender como que funciona e desmistificar um pouquinho do porquê não ser contra, de que não dá para ser contra as cotas raciais dentro das universidades. Mas entender que as cotas é uma das políticas afirmativas que existem. Existem muitas outras, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas políticas afirmativas hoje, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é sobre políticas afirmativas brasileiras. Bom, então vamos lá, né? Então, nosso tema de hoje são as políticas afirmativas. Mas para isso a gente tem que entender, né? O que são políticas afirmativas? Né? São ações afirmativas, são políticas focais que alocam recursos em benefícios de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Nisso aqui, não tem dúvida, né? Porque não foi isso que a gente falou na aula passada? Exatamente a exclusão, que essa população ela não foi inserida, ela não teve nenhum tipo de acesso a nada, 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 nada. Vocês sabiam, por exemplo, que existiram leis muito recentes que, por exemplo, proibia que negros frequentassem escolas, proibia que negros tivessem direito de possuir terras. Então, como? Qual era a opção ou o que essa população ia fazer se ela não tinha direito de absolutamente nada? E isso ocorreu por um longo período, um longo período. Então, é real, tá? Então, esses grupos foram vitimados e excluídos socioeconomicamente no passado ou no presente, porque isso perpetua até hoje, tá? Bom, trata-se de medidas que têm como objetivo combater discriminações étnicos, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, rede de proteção social e ou reconhecimento cultural. O que é importante destacar aqui? Que muitas vezes a gente acha que política afirmativa está diretamente ligada somente a cotas. E não, existem várias outras formas de inserção e de
e de proporcionar acesso a essas pessoas, não somente na área da educação, mas em vários espaços, como a gente consegue observar aqui, tá bom? Então, como a gente já sabe que essa população não teve acesso, não teve direito e que isso perpetua atualmente, há sim necessidade do poder público criar mecanismos para minorar essa situação dessa população, em que, na maioria da sua história, teve aí, como é que eu posso dizer? Ela foi cerceada do direito de poder se desenvolver economicamente, educacionalmente, culturalmente falando. Então, quem tem que proporcionar isso? Quem tem que diminuir isso? O Estado, o governo. Então, ele tem que criar políticas públicas, sociais, culturais, raciais, para que resolva esse problema. Porque fingir que ele não existe não dá mais. Pela nossa aula passada, a gente já viu que não dá. É realidade, os dados nos mostram isso. Então, o que a gente tem que fazer? Então, precisam ser criados mecanismos que consigam diminuir, atenuar esse processo. Por que é tão importante isso? Porque a gente precisa quebrar um ciclo. Porque o que acontece? Ali o negro vem, foi abolido, a família dele vem ali, foi abolido a escravidão, não teve acesso à educação, a sua geração não, a próxima geração também não, e assim vai perpetuando essa condição, entendeu? Quando a gente oferece, quebra ali o processo e oferece, oportuniza essa população a ter acesso àquilo que as outras gerações dela não teve, a gente pode estar, nesse momento, mudando a história de vida dessa geração, dessa família, dessa população. E aí, a partir daí, é onde começa a haver a mudança estrutural dentro da sociedade, principalmente em forma de característica econômica dessa população negra, principalmente, que é o nosso foco aqui da nossa aula. E aí, as minorias não entram só dos negros, tá? Entra também a população de indígenas ou pardos, como é determinado, mas até mesmo na live a gente falou sobre isso, a questão da utilização do termo pardo não é de consenso, principalmente dentro da comunidade negra, tá? Vamos lá, então. E aí, como que faz acontecer esse tipo de política pública? Vamos entender. Então, incremento da contratação e promoção de membros de grupos discriminados no emprego e na educação por via de metas, cota, bônus ou fundos de estímulo, bolsas de estudo, empréstimo e preferência em contratos públicos. Então, tudo isso aqui são ações afirmativas que podem ser implantadas. Está vendo que não está ligada só à questão da cota, só à questão da universidade? Existem muitas outras ações em vários âmbitos que vai tentar atingir essa população. Também pode ser, tá? Determinação de metas ou cotas mínimas de participação na mídia, na política e em outros âmbitos. Então, reparação financeira, distribuição de terras e habitação, medidas de proteção a estilo de vida ameaçado, como, por exemplo, acontece com a questão dos quilombolas, política de valorização identitária. Então, existem N maneiras de ações afirmativas que podem ser implementadas para tentar proteger, não só proteger, mas oportunizar essa população que por muito tempo, e até hoje boa parte dela continua nessa situação, de não conseguir se desenvolver, e nem muito menos de marcar sua presença dentro da sociedade, tá? Qual que é o objetivo dessas ações afirmativas, dessas políticas afirmativas? Eliminar desigualdades historicamente acumuladas. A gente não precisa nem abrir uma discussão sobre isso, porque isso aí a gente já sabe. E eu tenho certeza que com a Lucilene, vocês já viram ela falar, né, sobre as condições e como era a vida dos escravos. Então a gente não precisa nem entrar no mérito dessa questão. Garantir a igualdade de oportunidade e tratamento, que é outro ponto que a gente sabe que não existe, né? Então, se existe ali uma vaga, temos ali com a mesma, às vezes com a mesma qualificação, uma pessoa branca e uma negra, muitas vezes, na maioria das vezes, a oportunização vai ser pelo branco. Então, não tem essa igualdade de oportunidade, tá? Compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização por motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero
e outros, tá? Então, precisa ter ações que visa diminuir isso aqui, essa discriminação. Promover o reconhecimento e valorização da história e cultura dos diferentes povos que compõem uma nação. Porque isso aqui é muito importante, e a gente vai ver que já existe uma política afirmativa voltada para esse ponto aqui, de forma específica, é que é necessário a gente aparecer nos livros, enquanto negros, mais do que só como escravos. Então a gente precisa ter também um protagonismo dentro da história. Tem que entender que a nossa cultura também tem valor, também tem importância, é uma cultura extremamente rica e não pode ser menosprezada ou subjugada por ela ser diferente. E por questão de cultura diferente aqui no Brasil, né, gente, nós temos uma vasta cultura e que merece ser preservada, merece ser respeitada em todos os âmbitos, não só a cultura negra. Mas aqui a gente está falando da cultura negra porque a gente sabe que há uma questão de sobreposição em relação a isso, né? Vamos lá. Quais políticas existentes no Brasil? Então, olha aí. Muitas das ações afirmativas já foram e são feitas no Brasil. Então, o que a gente pode citar, por exemplo, aumento da participação dos grupos discriminados em determinadas áreas de emprego ou no acesso à educação por meio de cotas, concessão de bolsas de estudo, prioridade em empréstimos e contas públicas, distribuição de terras e moradias, medidas de proteção diferenciada para grupos ameaçados e etc. Então, já existem e estão em andamento diversas políticas, diversas ações afirmativas dentro do nosso país. E mesmo com tanta controvérsia, com tanta gente contra, né, já existe aí sim a existência, não é nem a existência, né, mas nós já temos aí a prática de várias dessas políticas afirmativas. Bom, no âmbito federal, eu vou falar de algumas, não vou falar de todas, vou falar de algumas leis e de ações afirmativas que já ocorrem, tá, dentro do Brasil. A primeira lei é a Lei 10.639/03, tá? O que diz essa lei? Propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana. Por exemplo, os professores devem ressaltar em sala de aula a cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da sociedade brasileira, tá? Então aqui, ó, isso é uma mudança, isso aqui foi fantástico no momento, a gente mudou a lei de diretrizes básicas da educação para que fosse obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira, tá? Para a gente ter um protagonismo dentro do ensino. Ó, também foi instituído o Dia Nacional da Consciência Negra dentro dessa lei, tá? No dia 20 de novembro, em homenagem ao dia da morte do líder quilombola negro Zumbi dos Palmares. O Dia da Consciência Negra é marcada pela luta contra o preconceito racial no Brasil. Aí, sempre quando chega nessa data, vem a máxima daquela frase do Morgan Freeman, né? Nós não precisamos de uma consciência negra, precisamos de uma consciência humana, nem sei. Gente, por favor, né? Por favor, não venham comparar o que essa população negra sofreu, passou, em vista de outras populações. Não tem nem comparação. Então não venha me pedir o dia da consciência humana. Não, parem com essa falácia, porque isso é ridículo, tá? Então a gente precisa sim entender os processos que essa população passou e de que imaginem que é necessário um dia para conscientizar as pessoas sobre a nossa existência, sobre a necessidade de respeito e principalmente a questão do racismo. Porque esse dia, que a gente sempre chega no dia 20, a gente vem falar essa pauta do racismo. Então vocês imaginem só, a gente precisa de um dia para lembrar as pessoas que nós merecemos respeito. Então não venham com essa história de consciência de mundo, né? Assim como tá em alta aí a hashtag do Vidas Negras Importam, e vejo pessoas, todas as vidas importam. Será que todas as vidas passam pelos mesmos processos diários de luta e de sobrevivência que as outras, que a população negra passa? Então, se não passa por isso, então não venha com essa história de que todas importam. Todas importam, sim, mas a vida negra, ela precisa ir para frente, levantar todo dia e saber que precisa sobreviver a essa sociedade. Então não vem dizer que é a mesma coisa porque não é, tá bom? A próxima lei é a Lei 11.645/08. É uma lei que vem complementar a lei anterior que nós mencionamos,
tá? Porque ela vai tornar obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, bem como das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, que é da Lei de 2004, e as práticas de promoção de igualdade racial para a educação infantil. Então, aqui, né, há um acréscimo em relação à cultura indígena também, tá? E aí torna isso obrigatório também para a educação infantil. Bom, e aqui a gente chega na famigerada lei de cotas no ensino superior, a tão falada e tão questionada. E vamos lá, né? E a nossa tentativa aqui hoje, a nossa reflexão que vai ficar hoje para o final, é a gente mudar um pouquinho a ideia de quem ainda seja contra, mudar um pouquinho a ideia sobre isso, tá? E entender que as cotas elas não são só para negros, tá bom, gente? Não é só para negros. Eu vou explicar isso para vocês agora. Prestem atenção. Então, o que veio essa lei de cotas? Ela é do ano de 2012, tá? Obrigou as universidades, institutos e centros federais a reservarem para candidatos cotistas metade das vagas oferecidas anualmente em seus processos seletivos. Isso aqui também vale, às vezes, tem alguns concursos também, se eu não estiver enganado, não só para a universidade, que também vale essa questão de ensino superior específica, não, mas tem outras leis que eu acho que também determina. Bom, como que isso funciona? E aí, o fato da gente não entender como é que funciona a lei de cotas acaba fazendo que boa parte das pessoas, de forma equivocada, sejam contras. E é o que a gente vai tentar elucidar aqui como que isso funciona. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês entenderem melhor. Então, nós temos a imagem aqui: 100% das vagas, certo? São 100 vagas, certo? Dessas 100 vagas, 50 vagas vão ser para ampla concorrência, certo? As outras 50 vagas são destinadas às cotas. Então, alunos de escola pública, tem que ser escola pública. Esses 50 vagas aqui. Mínimo de 50%, certo? Agora vamos aqui. Dessas 50 vagas, elas são redivididas. 25 vagas são para quem estuda em escola pública e que tem uma renda per capita aí de 1,5 salário mínimo, certo? Acima de 1,5 salário mínimo per capita. As outras 50 vagas, 50% de vagas, seria 25 vagas, são para quem tem a renda menor que 1,5 salário mínimo por cabeça, entendido? Então, dessas 50 vagas, serão divididas assim: para quem tem renda acima de 1,5 salário mínimo por pessoa e para quem tem renda abaixo de 1,5 salário mínimo por pessoa. Beleza. Aqui, para quem tem acima de 1,5 salário mínimo, então nós vamos ter aqui, para pretos e pardos indígenas, 14 vagas, certo? E as demais vagas, 11 vagas, certo? Pretos, pardos e indígenas, vai sobrar 11 vagas. E pretos, pardos e indígenas com deficiência, 3 vagas. Então, dessas 11 vagas daqui, para pessoas que não são portadoras de deficiência e 2 para portadoras de deficiência. Vamos voltar aqui. Para quem tem a renda abaixo de 1,5 mínimo, né? De salário mínimo per capita, nós vamos ter 11 vagas, certo? Para quem não se enquadra dentro de pretos, pardos e indígenas. Dessas 11 vagas, 9 vagas para pessoas que não possuem deficiência física e 2 vagas para portador de deficiência física, certo? Para os pretos, pardos e indígenas, nós temos dessas 14 vagas, 11 para quem não é portador de deficiência e 3 para quem é portador de deficiência. Quando a gente observa esse esquema aqui, certo? A gente vai entender, por exemplo, que quem fala, que negro que usa cota está se vitimizando, ou que ele está se subestimando. Mas por que preto tem que ter cota, sendo que eu tenho amigo branco que é pobre?
Mas não tem vaga aqui dentro dentro da distribuição das cotas, não tem para aluno que é de escola pública branco pobre? Tem vaga, que são essas vagas aqui, ó. São essas vagas aqui. Essas vagas aqui vão se enquadrar os alunos brancos de escola pública pobres, dentro dessas rendas aqui que nós mencionamos. Então, não tem essa conversa fiada, tá? Não tem isso. Então, é uma como é que eu posso dizer, das desculpas utilizadas, né, para a gente vírgula, de algumas pessoas serem contra, é que tem gente branca que é pobre. Claro que tem. E para essas pessoas que são brancas pobres, também tem cotas para elas, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado bem didático isso aqui, para vocês entenderem como é que funciona a questão da distribuição das cotas. Então, olha o que vira, ó. Então, 53,6%, né, de pretos, pardas e de pretos, pardos e indígenas. 22,62% de pretos, pardos e indígenas com deficiência. Tá bom? Essa é a fonte é desse site aqui, ó, Politize, tá, pessoal? Essa imagem bem didática aí que eu achei para poder explicar para vocês. Por que eu estou demandando mais tempo na questão das cotas? Porque talvez seja das políticas afirmativas a que mais gera discussão, né? E aí eu estou me atendo mais a isso. Agora eu vou mostrar algumas imagens aqui para causar uma provocação, tá? Mais algumas. Agora que a gente voltou, né, na nossa apresentação, eu vou mostrar 3 imagens para a gente refletir. Essas 3 imagens, dei um Googlezinho lá, rapidinho, e peguei imagens de 3 fotos de 3 turmas, nem sei mais, tem uma, eu sei que é a Universidade, não sei se é de São Carlos, não importa, né? São todos de medicina. Encontre o erro dessas 3 fotos. Quantas pessoas negras vocês conseguem encontrar na foto? É essa a realidade que a gente precisa mudar. Porque se mais de 50% da população brasileira é negra, por que dentro da universidade isso não se faz presente? Lembra que no dado passado, da aula passada, a gente falou que acho que era nem 14%, né, da população negra está dentro das universidades. Quando a gente vai, então, para cursos elitistas, isso fica pior ainda. Então, aqui, ó, nessa foto eu consegui identificar uma. Mas nas outras 2 eu não identifiquei absolutamente ninguém negro. Ninguém. Essa é a realidade. Por que essa população não tem acesso? E aí, gente, quando uma pessoa entra num curso, que seja como medicina, não precisa necessariamente ser que a gente aqui tem essa grande besteira de elitizar, né, o curso de medicina, quando uma pessoa dessa entra, ela muda a história de vida dela e da família e das pessoas que virão depois dela, dos seus descendentes. Por isso é tão importante. A cota, ela é uma política emergencial e pontual. Por quê? Porque ela está tentando mudar o problema de forma aguda e incisiva, inserindo essa população negra dentro das universidades, não só negras como nós vimos aí. O que é o ideal, gente? O ideal é que nós tivéssemos uma mudança real na estrutura educacional pública brasileira. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a maior parte da população negra, ela está dentro das escolas públicas. E a gente sabe que a qualidade da escola pública brasileira está muito longe de se equiparar ou de chegar perto de grandes escolas particulares que nós temos. Isso não é só a realidade da nossa cidade, como do Brasil como um todo. E como competir de igual para igual? Não tem como. Então, o ideal seria um investimento brutal, forte, dentro do processo educacional estrutural como um todo. Como isso não acontece, e isso demoraria décadas para surtir efeito lá no final, a cota ela vem com essa política impositiva e pontual. Só que ela precisa perdurar enquanto for necessário para mudar. Porque por mais que
isso é o quê? 2012, né? Nós temos poucos anos. Vocês têm uma noção, os Estados Unidos, desde a década de 60, já tem cotas. Vocês, se eu não estiver enganada, a informação que eu tive, acho que desde a década de 60, os Estados Unidos já possui cotas dentro das universidades. Nós começamos isso em 2012. É muito recente, muito recente. Nós temos só 8 anos de cotas nas universidades. Já melhorou o panorama? Já melhorou. Mas ainda assim não o suficiente para a gente dizer que nós podemos abandonar essa política, tá? Depois eu volto a falar um pouquinho sobre as cotas, na hora que a gente for finalizar e fazer uma reflexão. A outra ação afirmativa que nós temos aqui é o Estatuto da Igualdade Racial, que foi muito importante, tá? É um conjunto de regras e princípios jurídicos para coibir a discriminação racial. A legislação se concentra em aspectos como o direito à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, ao trabalho e à moradia. E também a partir daqui nós tivemos algumas leis para punir o racismo, tá? E aí tem diferença entre racismo e injúria racial. Injúria racial é uma ação menos grave, judicialmente falando, e que geralmente a pessoa que comete, ela nem fica presa, né? Tem ali, paga uma cesta básica, alguma coisa assim. Já o crime de racismo, ele é inafiançável, mas dificilmente, quando a gente vê atos por aí, essas ações de racismo são enquadradas em racismo, geralmente é enquadrado em injúria racial. A diferença básica é que o racismo, ele é quando é uma ação que ocorre de forma em coletividade. Já a injúria racial é quando ocorre de forma específica, individual, contra a honra da pessoa. Então, a injúria racial ela é prescritível, 8 anos. E já o racismo em si, não. E é inafinançável. Oh, dificuldade, né, gente? Bom, a proposta da aula de hoje era a gente refletir da importância dessas políticas afirmativas. Entender que elas são necessárias, visto o processo histórico de não inserção da população negra dentro da sociedade brasileira. E que isso repercute até hoje na situação, na condição social, econômica dessa população. Em relação às cotas, que talvez seja o ponto de mais discussão entre as políticas afirmativas, é a gente entender que a mudança social e econômica dessa população negra, ela só pode vir por meio da educação. E como oportunizar essa população à educação, sendo que eles não conseguem competir de igual para igual com as outras populações, com a população branca, que sempre teve acesso amplamente a uma qualidade de educação indiscutível. Entender, então, o que se faz necessário. Que nós precisamos, sim, existe uma dívida histórica, muito se fala, né, muito se comenta essa questão da dívida histórica. Ah, mas não fui eu que escravizei, mas foram os seus descendentes que escravizaram enquanto branco, né? E que, infelizmente, esse processo da escravidão, ele repercute na realidade dessa população negra até hoje. E o governo tem por obrigação tentar diminuir, ele tem que tentar resolver esse problema. Estamos ainda muito longe de termos assim grandes mudanças ou de ter algo muito enfático, principalmente em relação às cotas, da presença dos negros dentro das universidades, mas nós já temos alguns passos. E se vocês fizerem algumas pesquisas, vou fazer algumas propostas de atividade dessa aula, vocês vão observar nas pesquisas que o desempenho dos alunos cotistas muitas vezes é maior do que o desempenho dos alunos não cotistas. E aí, para piorar, essa semana que passou agora, nós tivemos um rebuliço no Twitter, né? Não sei se vocês estão por lá, quem está por lá vai saber do que eu estou dizendo, que houve alguns perfis que começaram a fazer denúncias de pessoas brancas que utilizaram o meio de cotas para poder ingressar dentro da universidade e tomar essas vagas. Olha o quão absurdo é isso. Porque o negro, ele custa ter uma oportunidade quando tem usurpado novamente pelos brancos. Então, isso é muito grave. Então, assim, a reflexão é: as cotas, as políticas afirmativas são necessárias ou não?
Eu vou deixar 2 vídeos para vocês que eu já mencionei no decorrer da aula. Eu quero que vocês assistam antes de formar uma opinião sobre isso, tá? Todos vocês são de escola pública, eu imagino que a maior parte de vocês estudaram o ensino médio todo em escola, então vocês serão contemplados por essa possibilidade de política afirmativa, seja dentro lá do salário mínimo, né, abaixo ou acima de 1,5 por cabeça, por pessoa, mas vocês também são beneficiários dessa política. Então, assistam esses 2 vídeos, vamos parar, vamos refletir. Então, a proposta da atividade que eu vou deixar para vocês é a gente refletir sobre a necessidade e a importância da existência das políticas afirmativas. Um abraço para vocês e na semana que vem a gente volta com outro tema que vai ser o racismo, tá bom? Um abraço.